Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um corte da minha participação no DevLabcast com o Valdemar Neto e o William Calderip. Neste trecho, eu explico um pouco sobre a linguagem de programação Solidity, a principal linguagem utilizada na codificação de smart contracts para blockchain e Web3. A ideia desse corte aqui é te dar um overview dessa linguagem, suas vantagens, suas desvantagens, mas principalmente suas principais características. Então, se programação para a área de blockchain é algo que te interessa, você tem que assistir esse vídeo aqui. E aí, cara, indo mais ali na implementação, daí a linguagem, eles têm a linguagem própria que é Solidity, né? Queria que tu falasse um pouco mais sobre Solidity. Eu particularmente, cara, dei uma brincada assim, mas nada demais. Eu sei que roda numa VM e tal, né? É uma linguagem, não sei, comparando uma linguagem normal, assim, o que é a diferença? Solidity roda numa VM, então a plataforma Ethereum, né? Ela fornece uma especificação de máquina virtual para interpretar algoritmos Turing Complete, né? Então você pode escrever algoritmos que façam todas as lógicas, né, possíveis de serem interpretadas por computador. E aí tem algumas implementações desta VM, sendo que a mais popular é a Geth, né, que é uma implementação, se não me engano, em Go, se eu não estou enganado, que é a que roda aí na maioria dos nós da rede Ethereum. Né? Então, quando chega, né, uma chamada por um smart contract, né, que basicamente é alguém querendo fazer uma leitura ou uma escrita na blockchain, quando isso chega para um nó da blockchain e é interpretado que é um smart contract que está sendo invocado, é acionada essa VM carrega os bytecodes que estão lá compilados do smart contract em questão, né, e processa aquela chamada, assim como seria feito numa VM do Java, na VM do .NET ou na V8, né, que é a VM do Node. Então, em termos de arquitetura, não foge muito, a arquitetura da execução em si, não foge muito em relação ao que a gente já está acostumado hoje no mercado. Acho que a maioria das linguagens hoje acabam trabalhando de forma muito parecida com essa. O que pega mesmo, né, no Solidity é que foi tomado como decisão, né, por inúmeras razões, que todo o processamento, né, para manter a rede descentralizada, ele seria custeado através de taxas de transação. Né? Então, todas as instruções que você faz numa operação de escrita, é importante frisar isso, né, eles têm um opcode associado, né, viram um comando de máquina. E cada comando de máquina ele tem um custo associado. Então é feito um cálculo, né, pela VM daquele custo computacional, e a pessoa que está executando aquela transação, aquela chamada, ela tem que pagar aquela taxa. Então talvez a principal diferença, arquiteturalmente falando, do ponto de vista de infraestrutura, seja esta questão das taxas que a gente chama de gas. Né? Então isso faz com que a rede ela consiga se sustentar, porque daí as pessoas colocam seus computadores a trabalhar para ganhar essas taxas, né, para alugar o seu poder computacional, e ao mesmo tempo também protege a rede de ataques, porque se eu quiser atacar, eu vou ter que botar um monte de grana para pagar as taxas do meu ataque, né, para pagar o ataque acontecer. Então, arquiteturalmente falando, essa é a principal diferença. Depois a gente pode entrar em diferenças sintáticas da linguagem e por aí vai, né, que daí entra uma forma de escrever, né. E é legal tu falar sobre a questão do ataque ali, porque é um dos problemas da Solana. A Solana, ela recebe muitos ataques e muito spam. E isso acaba diminuindo a resiliência da rede drasticamente. É clássico, assim, às vezes o cara não conseguiu mandar transação porque, mano, eles estão recebendo muita coisa. Às vezes, tipo, a network cai também. Cara, isso é interessante porque essa parte de ataque, né, que a primeira vez que a gente vê cripto, blockchain e tal, a gente pensa, putz, mas tem que pagar, né? Tem que pagar e tal. Mas, cara, tem um podcast, vou deixar o link bem interessante, que é um cara do MIT que tá pesquisando blockchain e tal. Ele tava falando dessa coisa que, historicamente, tudo que a gente faz envolve energia, né? Tipo, tudo energia, é a coisa... A tua base para saber se uma coisa vale a pena ou não, normalmente ela é baseada em energia. Tipo, um país... Tipo, por que um país não domina o mundo? Porque ele não tem energia suficiente para fazer aquilo, ele não tem como. O custo é muito alto, sabe? E aí tu vai ver, e é a mesma coisa, né? O custo computacional e tipo, financeiro para derrubar uma coisa descentralizada, ele tem que ser alto, né? Porque senão, cara, qualquer um ia fazer. Agora tu falou da Solana como exemplo, a Solana foi lá,
derrubaram várias vezes porque era extremamente barato, né? E outras moedas tentaram usar coisas diferentes, né? Eu lembro que tinha a Nano é uma delas, a IOTA e tal, que tinha diferentes formas do blockchain um pouco diferente, assim, que eram extremamente baratos, cara, sofriam muito ataques, nós caíam e tal. E aí não tinha como é que é, um incentivo para as pessoas se tornarem mineradores ou validadores, né? Então, isso é uma parte crucial da blockchain ter esse custo, né? Que é interessante. E não, só para concluir mais um pouco na questão do custo, no Brasil, olhando mais um pouquinho para sistemas bancários, né? Eu não sei no Brasil, mas antigamente a gente pagava pelo TED e pelo DOC, né? Na Europa aqui tem o IBAN, tu faz SWIFT, transferência bancária, e se tu quiser uma transferência instantânea, isso é um modelo de negócio, você tem que pagar. E é tipo, acho que é €1. E os Estados Unidos é a mesma coisa, tu tem o sistema bancário, acho que a transferência padrão deles é o ACH, que é para transferências domésticas, eles têm o Wire também. E, cara, se tu quiser instantâneo, tu tem que pagar. Se não me engano, é $1, eu acho também. Então, o modelo de pagar para transferir fundos e dados é uma coisa existente já, sabe? E já virou um modelo de negócio, porque a gente não pode só, tipo... Né? Só que, tipo, às vezes fica invisível para as pessoas um pouco. Alguém paga, né, hoje em dia já, né? Se a gente não pagar o banco vai ter que pagar, querendo ou não, para aquela energia da transação, né? E é interessante ali o que o Luiz falou antes, que a leitura ela é de graça. Então, quando a gente fala de autenticação, né, e tal, eu vi a palestra tua no TDC lá que tu mostrou a MetaMask, que é acho que é a mais famosa das carteiras de browser, né? E tal, cara, tu entra ali, tu conecta numa coisa, ela pega teus dados, tu não paga nada. Aí tu vai, vou depositar um fundo. Aí sim, tu paga ali, dependendo da rede que tu tá e tal. Mas a leitura, né, quando a gente fala até dessa coisa de identidade, daqui a pouco, né, tu conectar com uma carteira e tal, cara, tu não paga nada, tá ligado? Então, isso aí é interessante. Cara, e voltando ali na Solidity e tal, de sintaxe, assim, para quem tá comparando assim, como que é a linguagem comparada a uma linguagem normal, é engraçado dizer normal, ela é uma linguagem, né, mas qual que é a grande diferença, assim, cara, como é que é? Acho que o principal ponto, né, fazendo um gancho com essa questão que a gente está falando das taxas, é justamente essa preocupação, né, no consumo de recursos. Então o Solidity, como ele tem essa característica das taxas, todo o design da linguagem, de alguma forma, ele acaba sendo, feliz ou infelizmente, né, limitado a essa questão. Né? Então, por exemplo, você vai declarar suas variáveis normalmente, só que pensa que uma variável que ela é registrada na blockchain, ela vai lhe custar. Né? A pessoa que escreveu aquela variável vai ter que pagar proporcional àquela escrita. Então você não vai querer ficar colocando um monte de variáveis aleatórias. Mas você pode colocar lá na sua variável como sendo um int ou uma string, ou né, os tipos básicos ali. Só que você tem um cuidado um pouco maior, né, com o dimensionamento de quantas variáveis e do próprio tamanho das variáveis. Você vai pegar um int, geralmente a gente trabalha muito com JavaScript, né, nós aqui. E no JavaScript a gente usa o number. É um número, e é isso. Agora no Solidity, né, tu vai dizer, cara, esse número aqui é de quantos bytes? Né? Esse número aqui eu preciso ter um número aqui com tamanho máximo, com tamanho default, né, que é o int 256. Eu vou ter número negativo e positivo? Será que não é mais interessante eu usar um inteiro sem sinal, que é o int? Então você tem esse nível de preocupação, né, que pode parecer até preciosismo para quem está acostumado com programação mais tradicional, para servidores tradicionais, mas no Solidity faz total sentido. Então a forma de escrever, em termos de sintaxe, ela não foge muito de linguagens parecidas com C, né? Então se você pegar aí C, C++, Java, C Sharp, o próprio JavaScript também, né? Você vai ter ali o mesmo, vai olhar o código, você vai conseguir entender. Mesmo que você nunca tenha visto Solidity na vida, você vai conseguir entender um código Solidity de bater o olho. Você vai ver lá um function, você vai ver lá os ints, strings, passagem de parâmetro nos parênteses, escopo delimitado por chaves, né, return, for, if, etc. Né? Mas aí entram as particularidades, que essas questões de tamanho de variável, volume de variável, né, quantidade de variável. Você tem as questões também de... como eu posso dizer, de
não é tratamento o termo correto, agora me faltou a palavra, mas você consegue, por exemplo, as transações elas são atômicas, então você consegue a qualquer momento reverter uma transação, tipo, aqui parou, não, aqui deu erro, não passou na validação, eu vou querer reverter a transação. Então ele tem esse conceito de atomicidade da execução das transações, coisa que na programação tradicional a gente, via de regra, não tem. Você executou uma função até a metade, ela foi executada até a metade. Né? Se você quiser jogar uma exceção, você joga, mas ela executou até ali. Agora, no caso do Solidity, você consegue reverter a transação. Né? Aquela sua alteração não vai para a blockchain. Né? Você paga os custos computacionais envolvidos, mas você não persiste o dado porque a transação ela foi cancelada, por exemplo. Então, você tem esse conceito aí. Né? Uma outra questão também que não é popular em muita linguagem de programação, você tem retorno múltiplo, por exemplo. Você pode trabalhar, né, vários retornos na mesma função. Que mais? Tudo são contratos, né? Então, fazendo uma analogia com Java e C Sharp, onde tudo são classes, por exemplo, no Solidity tudo são contratos, né? Ou quase tudo, tem bibliotecas e algumas outras coisas, mas no geral você trabalha em cima dos contratos, e aí os contratos vão executar as lógicas aí da sua aplicação, né? Que mais que eu posso estar tem uma outra característica bem interessante também, que essa me pegou de surpresa, que é a questão de que, por default, os dados são escritos no storage, que eles chamam, né? Que é a área do disco para aquele contrato. Então, se você quer que um dado não seja persistido no disco, você tem que assinalar ele como sendo em memória. Né? Então, é o contrário do que a gente está acostumado. Né? No normal é a gente ter os dados todos em memória, e quando a gente quer salvar no disco, a gente usa uma biblioteca, né, ou uma função para isso. No Solidity, se você declarar lá, principalmente os tipos por referência, né, que são os mais pesados e tudo mais, ele vai sair salvando tudo. Agora tem versões mais recentes, ele te obriga a dizer, não, olha só, tu quer salvar isso no storage? Né, no passado salvava mais por acidente. Né, então você coloca lá se é storage, se é memory. Né, então tem uma série de particularidades assim, bem específicas, mas eu não recomendo começar por elas. Eu recomendo o pessoal começar escrevendo como faria normalmente e aos poucos ir trabalhando essas particularidades, porque as próprias ferramentas elas vão te ajudando hoje em dia. A linguagem já está bem mais madura do que teve no passado, apesar de ainda não estar na versão 1.0, está na 0.8 alguma coisa. Ela já está bem mais madura e está cada vez ajudando mais os desenvolvedores a se ambientarem com ela. Sabe? Sim, pois é. Só antes da minha pergunta principal. Então, o gas, ele é calculado baseado no tamanho do bytecode? É uma coisa assim ou não? Na verdade, é em cima dos opcodes, né? Então, existe uma tabelinha onde para cada opcode é uma instrução de máquina, né? É no nível mais baixo lá, que vai para o computador lá, um nível antes do 0 e 1, né? Sim. Então, se você fizer um add, né, que é uma adição, isso aqui tem um custo X de gas. Entendi. Né? Então, você tem uma tabelinha, literalmente, você encontra essa tabelinha na internet, para cada opcode qual é o custo de gas. E aí, por exemplo, se você vai fazer um for, você vai multiplicar o número de iterações vezes o número de instruções, né? Então você se preocupa com esse tipo de... Claro que eu estou falando que você se preocupa numa aplicação que tenha uso, que tenha demanda, né? Uma aplicação, Olá Mundo lá você só escreve, né? Mas, então, o cálculo é esse, né? E, obviamente, a quantidade de dados que você escreve também acaba influenciando no custo total de transação. E aí, deu para ter um vislumbre, um overview de como que funciona a linguagem Solidity e a própria programação para smart contracts mesmo? Se você ficou com qualquer dúvida, deixa embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo. Agora, se você gostou do papo, eu vou recomendar na sequência para você alguns vídeos adicionais sobre Solidity. Vou deixar alguns materiais também na descrição do vídeo e vou pedir aí em troca apenas o seu like e recomendar que você se inscreva no canal, porque saem vídeos como esses semanalmente por aqui. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!